O deputado estadual Wilson Santos está de volta à Assembleia Legislativa desde a última semana e reassumiu a liderança do governo depois que o deputado estadual Leonardo Albuquerque pediu afastamento temporário do cargo. E é para falar sobre os trabalhos lá na Assembleia Legislativa, principalmente aí sobre esse projeto do Fundo de Estabilização Fiscal, que deve chegar a casa ainda esta semana, que nós vamos conversar ao vivo agora com o deputado estadual Wilson Santos, líder do governo na Assembleia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Deputado, esse projeto aí do Fundo de Estabilização Fiscal, depois de vários meses, deve chegar essa semana lá. Deve encontrar dificuldades ainda, né? Mesmo entre os deputados que apoiam o governo. Lúcio, eu acabei de falar com o secretário Galo, que me informou que amanhã o governo deve apresentar na Assembleia esse projeto da criação desse Fundo de Estabilização Fiscal. Mas eu quero explicar o que é. É o seguinte, tem muitos empresários em Mato Grosso que recebem os chamados incentivos fiscais, benefícios fiscais. Quer dizer, ele paga menos imposto do que normalmente o que não tem o benefício, que não tem o incentivo. Então é sobre esses empresários. Não é sobre o cidadão qualquer, o verdureiro ali, o engraxate, o farmacêutico, não. Não, é sobre as empresas que são beneficiadas com incentivos fiscais, que tem redução da carga tributária. Então, em relação a esses, o governo fez consultas, fez questão, tomou cuidado de ouvir os representantes desses segmentos. E nós temos, então, a palavra dada por diversos segmentos de que estão aptos, estão prontos para colaborar com o governo nessa travessia. Então, inicialmente, nós pensávamos em arrecadar algo em torno de 500 milhões de reais. Mas agora, depois de consultar todos os setores, e o governador não quer confusão com ninguém, nós vamos mandar um projeto de maneira que contemple basicamente aqueles setores que foram ouvidos e deram um sim para o governo. Então, esse faturamento ficará entre 120 a 180 milhões de reais na prática. O senhor disse que chegou a ouvir alguns setores, houve uma resistência e já quando o projeto chegar na Assembleia, ele tem uma destinação para a saúde. Então, ele não vai ter problema para ser aprovado, deputado. Nayara, você foi muito feliz. Eu acredito que o projeto terá 24 votos favoráveis. Todos que estiverem em plenário votarão a favor, porque esses 120, 150, quem sabe os 180 milhões, por determinação do governador pelo táxi, todo esse montante será destinado à área da saúde. E tem assim, a área da saúde tudo bem, mas já está definido onde é que vai ser aplicado esse dinheiro, deputado? Eu não sei te informar, porque isso é uma questão mais interna da Secretaria de Saúde, mas, por exemplo, o governo do Pedro Táxi, ele dobrou o repasse para a área da saúde no tocante à chamada atenção básica, que são os programas de saúde da família, aquela coisa mais primária. Então, houve um aumento, um incremento de 100% nesse repasse. Tá? Agora, se vai ser para atenção básica, se vai ser para a área de UPAs, de pronto-socorro, da área de terceira, da segunda, emergência, urgência, não sei. E deve muito aí para os municípios do interior, né? Tem uma conta alta, você paga também, não é? Não, em relação a 2018, nós estamos em dia. Então, vencidos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, o governo passou certinho, nós estamos em dia em relação a 2018. Ainda devemos um pouco de 2017 e também devemos um pouco de 2016. Porém, nós também pegamos... É o que acontece também com os poderes. Também nós pegamos também a saúde com 3 repasses atrasados de 2014. Também em relação aos poderes, sim. Mas também tem poder que tem muito dinheiro em caixa, Lúcio. Tem poder que tem muito dinheiro em caixa aí, tem poder que tem mais de 400 milhões em caixa. Mas uma coisa, outra coisa, não é, deputado? É porque desde o governo... Eles têm dinheiro em caixa, mas o governo está devendo. As duas verdades são reais. Na verdade, houve nos últimos anos um incremento de repasses para os poderes e o Executivo não tem conseguido, né, arcar com tudo isso, mas aos poucos, você pode ver que nas últimas semanas já está mais calmo, você já não vê mais gritaria em relação ao Fundeb, não tem mais gritaria em relação à merenda escolar, não tem mais gritaria em relação ao ICMS. Aos poucos, nós estamos colocando a casa em ordem.
Agora, o senhor falou desse incremento nos valores dos repasses aos poderes. Agora, nesse governo também teve esse incremento. Muito. Esse governo que autorizou, não foi? Teve, esse incremento vem desde a gestão do governador Silval e no nosso também continuou esse aumento. Então, no momento de crise, errou-se a incrementar o valor repassado para os poderes, porque o senhor mesmo falou, o Estado vive um momento de crise, por isso que saiu o plano, né, fiscal de estabilização. Então, foi um erro do governo de administração de incrementar o poder no momento que o Estado sofre uma crise também na saúde pública? Na verdade, há uma recessão no país desde o final de 2014, que só foi percebida a partir de 2015. Nós tivemos uma perda no PIB de 3,8% em 2015, mas isso você só vai saber no ano seguinte. Em 2016, essa perda continuou, bateu a casa de 3,6%. Em 2017, praticamente nós chegamos no fundo do poço. Então foram 3 anos de recessão profunda e que o governo conseguiu ainda manter salários constitucionalmente em dia, pagou todas as RGAs, fez aí 2.400 quilômetros de asfalto novo e reconstruiu, implantou 200 novos leitos de UTI, está implantando ganha-tempo em tudo quanto é lugar. Então, apesar da recessão, o governo conseguiu avançar. Deputado, aproveitando aqui a presença do senhor aqui e a sua experiência política, qual a avaliação que o deputado Wilson Santos, que também é do PSDB, qual a avaliação do senhor aí sobre as críticas dos ex-aliados, que os ex-aliados estão fazendo ao governador Pedro Táxi, que tem sido muitas críticas, não tem? Bastante. O que eu quero dizer, Lúcio, é que o governador mantenha a calma, mantenha a paciência. O Pedro Táxi é um homem novo na política, ele está aprendendo muito ainda, e muitos desses que estão criticando o governador estarão conosco no palanque. Então não temos que responder nada, a sociedade conhece o Mauro Mendes estará no palanque? O Otaviano Piveta também? Eu já disse aqui nesse programa, vou repetir de novo. Se o doutor Mauro Mendes tiver 2 coisinhas, paciência e humildade, ele aceita compor com o Pedro a chapa de vice. No final do mandato, o Pedro deve deixar o mandato, o Mauro deve assumir um pedaço, termina o governo no mandato e vai à reeleição no mandato. Mas parece... O Mauro Mendes, na minha opinião, ele é o sucessor natural do Pedro. Mas, agora, deputado, ele não pode cometer o erro que eu cometi em 2010. Estava bem, a cidade queria que eu continuasse governando Cuiabá. Eu deixei Cuiabá, peguei corda, saí, quebrei a cara. Agora, então, ele é jovem, tem tempo, paciência. Se compor com o Pedro, a gente ganha tranquilo e ele é o sucessor natural. Deputado, mas parece que quem já perdeu a paciência com o Mauro Mendes foi o governador, porque tem uma declaração do governador nos sites aí que o governador não está conversando com o Mauro Mendes por opção dele, Pedro Táxi. Acabou a paciência dele? Não, o governador é um homem de paciência. E falou mais, que pessoas que não têm palavras, ele não quer do lado dele. Pessoas que, não o termo traidor, mas que não têm a palavra de seguir um caminho, Nayara, ele não quer do lado eu tenho que dizer dele. 2 coisas. Primeiro, que eu não acredito que o Mauro vá trair o Pedro. Depois de tudo que o Pedro foi parceiro de Cuiabá na gestão dele. Certo? Se ele não ficar junto, é traição. É isso que o senhor está colocando? Não. Eu acho que o Mauro vai ficar junto conosco. Vai ficar, porque o Pedro ajudou ele a montar o Hospital São Benedito, está ajudando a construir o pronto-socorro, ajudou a fazer asfalto no pé 90, recapear as avenidas principais de Cuiabá, ajudou tanto a gestão dele, né, que eu acho que essas coisas acontecem na política. E no as final vão críticas marchar de que juntos. o governador não tem diálogo político com os aliados, e justamente por isso muitos deixaram de ser aliados? Não, mas muitos sentaram aí onde o senhor está sentando. Nayara, é o momento, e você fizeram vai duras ver. críticas. Você vai ver que muitos desses que hoje reclamam, até com uma certa razão, vão estar conosco, porque sabe que o Pedro é honesto, é o melhor para Mato Grosso, não podemos voltar para trás, olhar para trás, trazer de volta... O senhor concorda com algumas críticas? Aquela máfia, eu concordo com várias, inclusive a mim, ninguém é perfeito. Então aquela máfia que saqueou Mato Grosso não pode voltar a governar o Estado. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Lúcio, e sobre o banho na Salgadeira, que está todo mundo aguardando aí, primeiro, o convite do governador Táxi, domingo, 10 da manhã, inauguração da Salgadeira. E de hoje para amanhã sai a definição
de quais são os pontos do Ribeirão Salgadeira que poderão ser usados para banho. Que o senhor falou agora há pouco aqui, que vai informar em primeira mão para a Nayara. É isso? A Nayara ficou de ligar para a gente. Então a gente informa mais tarde no Vai Cidade Alerta. riscar para nós mais tarde. Tá certo, obrigada, viu, É deputado? isso, é um prazer.